próximo ao estádio Pedro Marim Berbel. Quer mais agilidade ainda? Compra pelo WhatsApp. A 18 32 11 22 57. Olha, já são 11h53. Tem texto aí, meu amigo? Tem? Então manda pra cá. Vamos abrir o nosso WhatsApp, o 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852. Boa tarde, pessoal do Quarto Poder. Meu nome é Rinaldo, aqui do Pedro Marim Berbel. Semana passada eu vi uma senhora perguntando sobre casas da CDHU. É o seguinte, não vai sair casas, não vai sair porque o pessoal, os políticos de Birigui não têm interesse, eles não cobram como deveria o governo do estado. Há uns 5 anos atrás já haviam anunciado 600 apartamentos da CDHU, até hoje nada. Mesmo Birigui sendo a cidade que mais cresce na região, todo ano aumenta mais a população, de acordo com o IBGE, o pessoal não cobra, aqui não tem um AME, sendo que cidades menores, nada contra, né? Que nem Andradina e Promissão tem, um hospital público estadual, Promissão e Mirandópolis tem, aqui não tem uma FATEC, não tem curso da Unesp, não tem batalhão da PM, ou pelo menos mais uma companhia, não tem uma delegacia seccional, Andradina e Lins tem. Birigui é esquecido até nas placas de rodovia pelo DR. Para quem vem do Paraná para Presidente Prudente, você não vê uma plaquinha escrito Birigui. Você vai achar aqui já chegando em Clementina. Na Rondon, pior, né? Uma em Lins, outra aqui em Coroados. Então, população, vota em candidato da cidade, que gosta da cidade, que luta pela cidade, que cobra. Porque Birigui gera muitos impostos para o governo e não tem nada em troca. Fica aí a dica. Olha, esse amigo, ele resume, né? Vamos dizer assim, a nossa luta. Perfeito, né, há muito tempo aqui. Ele faz um resumo daquilo que a gente diz. E aí, meu querido, não é apenas uma questão bairrista, né? Nós somos biriguienses e não queremos que as outras cidades tenham. Muito ao contrário, toda a nossa região, de uma certa forma, ela é bem esquecidinha, né? Ela é bem para trás. Acho que tem 2 regiões que tem uma situação um pouco mais complicada que a nossa, que é a Alta Paulista aqui, quando você vai para os lados de Dracena, Junqueirópolis, é uma tragédia. Lá também, é pior ainda. Né? Ou na região de Registro, ali para o lado do divisa com o Paraná, ali também é bravo. São 2 regiões que talvez tenham uma situação pior que a nossa. Mas pensando na nossa região, poxa vida, eu já falei aqui, é uma questão numérica. Se você tirar Araçatuba, que é a nossa cidade sede, você pode rodar Presidente Prudente, só tem Presidente Prudente, Marília, Bauru, Rio Preto e Araçatuba. O resto é tudo cidade menor do que a nossa. Agora, como ele fez a citação aí, as cidades menores têm muitos mais recursos públicos do que a nossa. Então, tudo que é público, eu entendo que você tem que atender a população em termos numéricos. Onde você tem uma população maior, determinados serviços têm que estar lá. Há quantos anos que nós temos aqui, público, estou falando de coisa pública, tá? Só a Santa Casa de Birigui, praticamente com os mesmos números de leitos. Desde que eu me conheço por gente. Ele citou Promissão, que tem o Hospital Geral de Promissão, é do Estado. O Hospital de Mirandópolis é do Estado. Será que o Estado não pode pensar, por exemplo, em um novo hospital para a região e ver com bons olhos essa cidade que não tem nenhuma cidade que tenha um crescimento demográfico como a nossa. Nós crescemos mais do que Rio Preto, nós crescemos demograficamente, proporcionalmente, mais do que Bauru, mais do que Araçatuba, mais do que Presidente Prudente, mais do que... A gente cresce mais do que todas as outras cidades, mas não vem nada para cá. Então, a indignação, e ele relata, né, de uma forma muito sensata, ele põe aí aquilo que a gente tem falado aqui. Ninguém quer tirar nada dos outros. Só que a nossa população, caramba, será que essa população que é ordeira, que trabalha, que produz, olha que Birigui produz, hein, meu amigo? Nós falamos esses dias sobre a questão das exportações aqui. Birigui está dando um salto na exportação de produtos, que é um fenômeno, é um negócio espetacular. Tem a parte do mercado interno, que Birigui domina. Não há uma cidade na região que tenha, né, uma penetração industrial como nós temos, né? Mas as coisas na área pública não acontecem. Essa é uma pergunta que ninguém responde. É verdade, porque a gente... Aquilo que eu digo, que eu sempre disse, né? Por exemplo, se você considerar
própria Araçatuba, pela pujança, pela grandeza de Araçatuba, que é uma cidade belíssima, uma cidade grande, na verdade, é sede de região, pelo porte dela, ela também tem parcos recursos, não tem tudo que precisava ter. E a nossa região fica aí à mercê. Então, a área da saúde, por exemplo, por que superlota Araçatuba? Porque Birigui não tem um suporte para ajudar. Penápolis, que é uma cidade grande também, né, está entre as maiores da nossa região, não tem o suporte que precisava ter, que necessariamente tinha que ter, para dar uma desafogada na nossa cidade sede. Infelizmente, nós estamos aqui abandonados nessa ponta de estado. A verdade é que a gente caminha dentro dessa linha, né, de não receber nada há décadas. Quando vem a verba é aquele negócio. Ela não vem nem a cavalo, ela vem, sabe, porque ela vem vindo, e vai, tem as vazantes. Então, se sai 1 milhão lá do governo federal, quando chega aqui, chega a 100 e poucos milhões. É para acabar. A gente fica revoltado com essa situação, mas foi muito feliz o nosso amigo que muito fez feliz. O Parabéns. Comentário. Gostaria de saber se o Céu das Artes vai fechar. Construíram para crianças ter acesso à cultura e agora está um comentário rolando. Crianças não têm acesso à cultura como deveria. Eu não sei nem onde fica o Céu das Artes. O Céu das Artes fica ali na região do Cidade Jardim. Mas vai fechar? Não tem nenhuma informação, isso é conversa furada. Né? Isso aí acho que é o que estamos dizendo aí. É comentário apenas, não há nenhuma informação oficial. Não acredito, só faltava a gente perder um negócio desse também, né? Já não tem quase nada, pelo amor de Deus. O que mais que o senhor tem aí? Bom, Valmir, sobre essa questão dos tempos antigos e tudo mais, né? Vocês comentaram muito sobre o Vila e também sobre o Sargento Ramos, mas tem uma opinião um pouco diferente dessa que vocês falaram ontem. Bom dia, eu sou Oscar Rodrigues. Eu estou vendo o cidadão aí falando do tempo do Sargento Ramos e etc. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Eu respeito o comentário dele, só que ele tem que entender que aquela situação era bem diferente da de hoje. Birigui era menor, tinha menos gente. O desemprego hoje é absurdo. Aquele tempo as peruas andavam na rua anunciando, oferecendo vaga, entendeu? Eu lembro desse tempo aí. Só que eu lembro que naquele tempo as peruas andavam com alto-falante solicitando mão de obra, entendeu? Hoje em dia eu, por exemplo, saí da empresa e faz 2 anos e não acho trampo. Minha mulher saiu, achou serviço semana passada. Antigamente o povo abria vaga todo santo dia. Então esse cidadão aí, eu respeito a opinião dele, só que ele tem que entender que a situação naquela época era uma, hoje é completamente diferente. Eu particularmente não estou entendendo qual é a discordância, porque ele está falando sobre emprego, né? Nós estávamos falando sobre respeito às autoridades, que é uma outra coisa, pelo menos era esse comentário que a gente estava fazendo ontem. E depois outra, não, é claro que os tempos mudaram, que a cidade cresceu. A gente sabe disso. Naquele tempo tinha os alto-falantes, só que tem um detalhe, naquele tempo o moleque tinha 11 anos, ele podia depois ir trabalhar numa fábrica de sapato e passava a cola com um pincel. Hoje ele não pode trabalhar. Não pode. Ele tem 14, 15 anos, ele não pode trabalhar. Ele só pode fazer filho. Certo? Né? Pode traficar. Tem essa diferença, aquele tempo tinha os respeitos, hoje não tem mais respeito. Ele pode passar a noite na rua, hoje isso não aí tem pode. respeito. Trabalhar não pode. Por isso que eu também acho que hoje não funcionaria aquele sistema. Porque não se tem respeito. Não se pode punir. Né? Aquele tempo podia, o professor podia chamar a atenção, podia colocar de castigo. Hoje pega um professor e manda ele pôr um adolescente de castigo. Vai lá. Não pode. Não Vai pode. lá, conversa com o professor, não pode, vê se ele pode colocar um... Na verdade, a nossa ênfase ontem aqui era a questão do respeito. Respeito. Né? Não era questão de trabalho. Né? Educação. Estamos... A gente tinha educação. Mudou o mundo porque em casa mudou, né? Não se respeita pai, é o que eu disse ontem, vai respeitar a autoridade? Não respeita. Você viu, deu uma notícia aí do cara que deu no meio da cara da policial feminina? Tá aí. Não foi? Tá aí. Antigamente você chegava... Ele enche o rabo de droga, depois sai fazendo isso aí, sai fazendo essas barbáries aí. Exatamente. Exato. Os pais não incentivam, o Oleano está dizendo aqui, pais não incentivam a filha a respeitar a autoridade. Hoje você conta nos dedos, o filho que chega em casa
ou sai de casa e pede bênção para o pai ou para a mãe. Hoje não tem mais, para a avó, para o avô. Imagina, isso já Eu me lembro quando era menino, eu ia visitar minha afinada avózinha no sítio, eu chegava, pedia a bênção para ela e beijava a mão dela, beijava o rosto dela. Não, isso aí acaba. Hoje não tem mais isso. Isso não existe. Ó, por causa do nosso horário aqui, tem um vídeo aí que você escreveu para nós aqui. Olá, Quarto Poder. Bom dia. Gostaria de saber se este cidadão do bem aqui, do Tereza Maria Barbieri, deve ser relação a esse caminhão aí, ó, está correto em parar o seu caminhão desta maneira. Olhando a faixa que está do lado dele, não. É só parou a imagem aí, dá para ver, né? Que está dificultando. Não sei se tem uma faixa amarela do lado direito. Não sei se tem, né? Ao lado deste pare, dificultando o tráfego e podendo diretamente ocasionar uma colisão gravíssima, fazendo o nosso amigo Kaká aparecer no meio da programação por uma extraordinária. O humor faz parte do texto, mas analisando bem o caminhão, causa um certo perigo no bairro. É verdade. Não quero prejudicar o dono, mas quero uma fiscalização melhor e um bom senso do amigo. Duas coisas. O bom senso de não parar aí, o amigo tem que tomar cuidado, e a fiscalização. Tá bom? É importante isso. Agora, não sei se tem uma faixa amarela ali. Na verdade, pelo que eu tô vendo na imagem ali, é aquela história do planejamento que a gente sempre cobra, né? Como que você deixa fazer um loteamento desse? Você não tem espaço para você fazer a curva. Rua, né? Eu não sei que bairro. Fala o bairro aí? É Tereza Barbieri. Quer dizer, então, Tereza Barbieri era o quê? O que é Tereza Barbieri? Coab. Coab. Quem que liberou esse conjunto? Sim. Vai lá na Barbieri para você andar, para você ver as ruas. É horrível. É horrível. Você não consegue estacionar um carro na direita e na esquerda e você não consegue passar no meio. Então, assim, nós temos dois conjuntos habitacionais que foram feitos no passado, que é ridículo, que é o João Crevellaro, com um monte de viela, rua que não sai, rua que não entra. Quem que aprovou isso? Então. Aí agora o pessoal sobra. Barbieri é a mesma coisa. Vai andar na Barbieri no Ivoninho para você ver. Então, quer dizer, a gente agora está pagando um preço do que foi mal feito lá atrás, né? É a palavra única, planejamento, né? Não se tem planejamento. E aí, quando você vai fazer um conjunto habitacional como esse, não hoje, né? Porque a cidade foi, mas quando foi feito o João Crevellaro, amiga, era uma viagem para chegar lá. Né? Então, vai lá no Hike, o Quinta do, né? A Quinta do Marquês. Lá no fundo da cidade. Lá no fundo do fim do mundo lá. Quer dizer, não se tem um planejamento. A verdade é essa. Nunca teve, não tem, vai continuar não tendo. E as consequências vão chegando, a conta vai chegando, vai ficando cada vez mais difícil. Diga lá. Bom, Valmir, tem uma mulher que já passou por uma situação da Lei Maria da Penha, e aí ontem o Carlos Alberto, não me lembro qual foi a notícia, de uma mulher que acabou sendo morta, acho que foi na região de Rio Preto, né? Isso. Novo Horizonte. E aí ela ouviu essa notícia e fez um comentário sobre o assunto. Eu sou a Cristiane aqui de Araçatuba. Eu queria falar sobre esse episódio com essa moça lá de Barbosa. A Lei Maria da Penha, na minha opinião, é uma lei muito bonita. Se você lê, se você vê, é muito bonita, só que, infelizmente, ela não funciona. Eu mesmo já tive 2 medidas protetivas no passado, onde o meu agressor, nem chamado na delegacia, ele não foi, nem para dizer se eu estava falando a verdade ou não, nem para se defender, ele não foi chamado. Então, eu acho que devia ser revisto isso, porque acontece muito de muitas mulheres morrer. No meu caso ainda eu me salvei, mas acontece de muita gente morrer, muitas mulheres morrerem, igual aconteceu com essa moça, e nada é feito. Amanhã vai ser noticiado de novo, depois de amanhã vai ser noticiado de novo, todo dia está sendo noticiado isso. É isso aí. E nada é feito. O agravante está em cima dessa palavra que ela disse. As coisas se sucedem, as notícias se repetem e nada é feito para mudar a história. É sempre assim. No caso de Novo Horizonte, o rapaz, como ele esfaqueou a mulher, ele foi preso em novembro do ano passado. A mulher se salvou, graças a Deus, na oportunidade. Quando foi em março, ele ganhou o benefício da lei. A lei dá o benefício. Tem as janelas que os advogados entram, né? É trabalho deles, nada contra, é o trabalho do advogado, mas a lei tem as janelas. Ele saiu por aquela janela e a justiça, ele requereu, a justiça concedeu a liberdade. Foi posto em liberdade. Isso em março. Nós estamos em julho. Ela foi assassinada. Em Bonifácio, que ela quis fazer referência aí, dessa mulher, ela estava num cárcere privado. É ali as duas crianças. Uma vizinha que salvou porque ela conseguiu jogar um bilhete para a vizinha, e o marido, que mantinha ela em cárcere privado, monitorava ela pelo celular. Já pensou? Ela não podia sair de casa. Agora, ele foi para a cadeia.
vai ficar muito tempo? Eu não acredito. Quando E ele ela sair, que se cuide. ele pode fazer o pior. Ela vai ter que mudar provavelmente de cidade Então, ou viver aí é com que eu medo. falo pra você, determinados tipos de crime tinha que ter uma pena pesada, pesada. Você foi condenado a 30 anos, é 30 anos fechado, nego velho. Não tem saída, não tem visita, nem íntima, nem o raio que o parta, nada. Você cometeu crime, você vai pagar a sua pena lá, não tem benefício. Próxima Olha, pauta. para fechar aqui, quem estiver almoçando, eu aconselho a parar um pouquinho, né? Meu amigo João Bosco, inclusive, é sobre aquele caso daquela pessoa que fica lá no centro da cidade cuspindo nas pessoas, porque naquele relato que nós tivemos, uma outra ouvinte, que é essa aqui que nos mandou, viu a cena. Eu sou a dona Hilda do Vale do Sol. Aquele áudio daquela mulher que falando daquela pessoa que deu a cuspida na moça e eu estava a 10 metros daquela moça. Não foi uma cuspida, Valmir, foi uma escarrada mesmo. Que eu fiquei tão indignada, mas eu fiquei tão indignada que se fosse comigo eu tinha voado nela ou eu tinha devolvido a cuspida nela. Por quê? A moça não teve reação nenhuma. E realmente ela entrou na loja e a dona da loja, que é a que deu ontem, que falou ontem, né? Ai, mas olha, foi muito feio aquilo que aquele homem fez. Foi muito feio, Valmir. Bom, nós já falamos bastante sobre esse assunto. A única coisa que eu espero, né, e a gente torce para que isso aconteça, é que as autoridades do município tomem alguma providência. Ninguém está falando para fazer mal. Nós estamos falando, e alguns ouvintes já comentaram aqui, para evitar uma situação mais complicada e alguma coisa pior, né? Tá certo? Então vamos terminar por aqui para a gente não falar mais nada. 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do Jornalismo da Tropical FM. 18 99133 0852. A semana não foi fácil.